E aí, preparadas para mais uma análise estratégica? Hoje o dia tá cheio. Um sábado com futebol para todo lado, tem eliminatórias europeias pegando fogo e, claro, a reta final do nosso Brasileirão que tá de tirar o fôlego. Bora mergulhar no que realmente interessa? Sabe qual é o grande desafio num dia assim? É justamente esse: um monte de jogo acontecendo ao mesmo tempo. Como é que a gente acha as partidas que realmente valem a pena e onde é que estão as chaves para entender cada uma? É exatamente isso que a gente vai fazer agora: filtrar esse ruído todo e focar no que é crucial. E para a gente não se perder no meio do caminho, a nossa rota vai ser bem clara, tá? Primeiro, a gente vai filtrar esse mundaréu de jogos. Depois, vamos olhar os cenários mais diretos das eliminatórias. Na sequência, a gente entra nas batalhas táticas mais complexas e, para fechar com chave de ouro, a gente aterriza na tensão da reta final do Brasileirão. Então vamos lá, começando pelo passo mais importante de qualquer análise, que é a filtragem, sabe? Separar o joio do trigo. Antes de pensar em tática, motivação ou qualquer outra coisa, a gente precisa tirar da frente os jogos que de cara não parecem interessantes. Olha só para isso, esse é o nosso cardápio inicial. Um monte de opção, seleção de tudo que é nível. À primeira vista, parece coisa demais para processar, não é? Mas a gente consegue simplificar isso bem rápido. E o ponto-chave é este aqui. O primeiro filtro é puramente prático. Sabe aqueles jogos com um favoritismo tão absurdo que as cotações ficam lá embaixo? Então, eles não abrem muito espaço para uma análise estratégica, porque o valor simplesmente some. E pronto, simples assim. Aplicando esse filtro, jogos como País de Gales contra Liechtenstein ou Dinamarca contra Belarus já saem da nossa mesa. Isso faz com que a gente possa focar nossa energia e atenção onde a análise de verdade faz a diferença. Beleza, agora que a gente já limpou a área, vamos focar no primeiro grupo de jogos que sobraram. Aqueles que têm cenários bem claros, onde a motivação de cada time é direta, é óbvia. Começando com Bélgica e Cazaquistão. Aqui, gente, o contraste é total. É o famoso jogo de um time só, né? A Bélgica joga a vida, precisa dos 3 pontos para carimbar o passaporte e o Cazaquistão já está eliminado, entra em campo só para cumprir tabela mesmo. E os números só reforçam esse cenário. A Bélgica tem sido um rolo compressor fora de casa nessas eliminatórias. Marcou gol em todos os jogos que disputou, saiu na frente na maioria deles e até agora não perdeu nenhuma. É um domínio bem claro. Agora, olha que interessante esse jogo da Áustria. A necessidade deles é total, precisam ganhar de qualquer jeito do Chipre para depois só precisar de um empate contra a Bósnia. Só que tem um porém, e é um porém importante. O Chipre, mesmo já eliminado, ainda não perdeu em casa nessas eliminatórias. Isso já coloca uma pimentinha a mais na história. Ok, agora a gente sobe um degrau. Deixamos os cenários mais óbvios para trás e entramos naqueles jogos que são verdadeiros tabuleiros de xadrez, sabe? Onde a estratégia vai muito além do simples preciso ganhar. Esse jogo da Escócia é o exemplo perfeito. A pergunta que vale ouro aqui não é será que a Escócia consegue vencer, mas sim o que um empate significa para eles. A resposta para isso define toda a tática do time. E aqui está o dilema. Pensa comigo. Perder, nem pensar. Uma derrota seria um desastre. Como eles de qualquer jeito vão ter que ganhar da Dinamarca na última rodada, um empate contra uma Grécia que não joga por mais nada não é um resultado ruim. Isso tudo aponta para quê? Para um jogo mais amarrado, cauteloso, de poucos gols. Esse confronto entre Bósnia e Romênia é pura malandragem tática. A grande carta na manga da Romênia é saber que na última rodada eles pegam San Marino. Ou seja, 3 pontos quase certos. Por causa disso, o objetivo deles é simples: não perder para a Bósnia. O empate está ótimo. Isso joga toda a pressão do mundo para cima da Bósnia, que vai ter que atacar, sabendo que qualquer espaço dado pode ser fatal. E agora, saindo da Europa, a gente aterrissa aqui no Brasil. E aqui, a reta final do Brasileirão, tanto na Série A quanto na B, tem um nível de pressão completamente diferente. É briga por título, por acesso e aquela luta desesperada para não cair. E o primeiro fator que a gente precisa botar na mesa antes de qualquer coisa é esse número aí na tela: 16. É isso mesmo. Essa é a quantidade de desfalques que Flamengo e Palmeiras, os líderes, estão enfrentando por causa da data FIFA. É um fator que, sozinho, já muda completamente o equilíbrio das coisas. Lá na Série B, a gente tem uma situação curiosa para dizer o mínimo. Pensa só, pro Curitiba um simples empate já garante o título. E pro Atlético, que tá brigando para não cair, um pontinho fora de casa é ouro.
Ou seja, a gente tem um cenário bem raro em que o empate pode ser um ótimo negócio para os dois lados. Agora, esse jogo, Sport e Flamengo. Isso aqui é um barril de pólvora. Tem de tudo. Tem a rivalidade histórica lá de 87. Tem o fato de que o Sport pode ser rebaixado matematicamente justo contra o Flamengo. E tem um Flamengo cheio de desfalques. O emocional aqui está lá em cima. O Sport tem a chance de, como dizem, cair atirando e complicar a vida de um rival histórico. E esse clássico é o retrato perfeito da batalha de motivações. De um lado, o Santos, no puro desespero pela sobrevivência, com uma chance de ouro de pegar o líder em casa. Do outro, o Palmeiras, defendendo a liderança, mas com o time todo remendado por causa dos desfalques. É o desespero contra um gigante que está fragilizado. E essa frase, nossa, ela diz tudo. Neste jogo, para o Santos, 1-0 é goleada. O que isso quer dizer na prática? Que não é hora de jogar bonito, é hora de sobreviver. Num jogo com tanta coisa em jogo, o pragmatismo é tudo. Ganhar, não importa como. Um golzinho pode significar a permanência na Série A, e isso muda tudo. E a chave tática pode estar justamente aqui, nesse choque de estilos. O Palmeiras tem um padrão bem claro fora de casa. Começa mais devagar e acelera com tudo no segundo tempo. Do outro lado, a maior fraqueza do Santos é justamente essa. A equipe sofre a maioria dos gols na segunda etapa. A batalha então está desenhada. O Santos precisa ser mortal no primeiro tempo e depois resistir com tudo que tem a pressão que com certeza virá do Palmeiras. E, no fim das contas, se tem uma lição que a gente tira de tudo isso, é bem clara. Falar que um time precisa vencer não quer dizer muita coisa. A verdadeira chave para entender um jogo de futebol é mergulhar no contexto, entender as motivações de cada um e as vantagens que cada cenário oferece. E para a gente fechar, fica essa provocação para pensar. Num fim de semana como esse, onde cada ponto pode decidir um título ou um rebaixamento, o que é que pesa mais no final? A qualidade técnica dos jogadores ou aquela pressão gigantesca, psicológica do resultado? Uma pergunta que é a cara do drama do nosso futebol.